Nós precisamos retirar de nós essa dor que acompanha a culpa. Porque a partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós estamos rumando para um alívio, para uma vida mais leve, que vai facilitar o nosso trajeto até a felicidade. É muito importante retirar qualquer culpa, porque a culpa traz a autopunição, às vezes a nível tão inconsciente que provoca em nós doenças. A simples lembrança de alguma coisa que foi feita lá no passado, como por exemplo, os meus filhos não se deram bem na vida, então eu me culpo pela educação que eu dei para eles. Nossa, se os meus filhos estão nessa situação, a culpa é minha. Se eles não quiseram estudar, a culpa é minha. Se eles cometeram um crime, a culpa é minha. Não, não é. E sabe por que nós não temos culpa? Porque no momento em que nós agimos na certeza de que estávamos fazendo o melhor. Aquilo era o melhor que a gente sabia, era o melhor que a gente podia naquele momento. Com o passar do tempo, com a maturidade, pode ser que a gente se dê conta de que agiu errado. Talvez pudesse ter feito de uma forma diferente, mas eu sei disso hoje. Naquele tempo eu não sabia. Eu não sabia agir de uma forma diferente. Num relacionamento, por exemplo, é muito comum, quando você é muito jovem, ter crises horríveis de ciúme. Provocar mesmo uma crise conjugal por conta desse ciúme que às vezes não tem nem razão de ser. Mas com a maturidade, com o passar dos anos, nós vamos entendendo, vamos enxergando de uma maneira diferente e o ciúme quase que já não existe mais. Então, como é que a gente faz para eliminar? Para eliminar, nós temos ferramentas que nos ajudam muito a eliminar essa culpa. Bom, a primeira ferramenta é lembrar e se conscientizar de que nós fizemos naquele tempo o melhor que nós sabíamos. Aquilo era o melhor que eu sabia fazer. Eu tinha certeza absoluta que eu estava agindo certo, que aquilo que eu fiz era para o bem, era o melhor que eu podia fazer. Hoje eu posso entender que estava errado, mas naquele momento não. E se eu não sabia fazer diferente, por que é que eu vou me cobrar por uma coisa que eu nem sabia? Ok. Essa é uma ferramenta importante. Pensa bem. Podia fazer diferente? Não, não podia. Naquele tempo eu não podia e nem sabia fazer diferente. Então, tá resolvido. Não se pensa mais nisso. Segunda coisa, exatamente isso. Não se pensa mais nisso. Apaga, põe uma pedra, vira essa página. Aquele fato não é mais passível de julgamento e nem foi condenado. Entendeu? Não foi condenado. Seja qual for a atitude, a mais simples, a mais complexa, uma coisinha boba ou um erro grave, prejudiquei pouca gente, prejudiquei muita gente, ou prejudiquei só a mim mesmo, não importa o tamanho do delito, não importa. Não pensa mais nisso. Naquele momento era só o que eu sabia. Se couber um pedido de desculpa para aquele que foi prejudicado e você se sentir à vontade com isso, peça. Mas primeiro perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Eu cometi um erro. Eu não sabia que eu estava errando. Então eu me perdoo. Eu me perdoo. Porque naquele momento era o que eu sabia fazer e agora eu apago isso da minha memória. Existem ferramentas além dessas que eu estou falando, e nós vamos falar em um outro momento, como o Ho'oponopono, por exemplo, que ajuda a eliminar memórias ruins, memórias que nos trazem lembranças ruins, né? Mas não é o momento para isso, nós vamos falar sobre isso num outro momento. Então, quando a gente para de pensar sobre aquilo que ficou no passado, sabe por que nós devemos parar de pensar? Porque se está no passado, não tem como ser modificado.
E se foi alguma coisa grave e séria, pela lei de causa e efeito, vou sofrer as consequências daquele ato. E vou sofrer com paciência, com resignação, com tolerância, porque eu entendo que realmente naquele momento, embora eu não soubesse que estava cometendo um erro, eu cometi, eu fiz, né? Então, vou sofrer as consequências, entendendo que é necessário, mas que não é castigo. Eu jamais serei punida, porque Deus não pune ninguém. Ele apenas nos permite sofrer as consequências dos nossos atos. Então, nesse momento, quando eu sofro as consequências, eu entendo, bom, eu preciso passar por isso. E eu vou passar por isso da melhor forma possível, trabalhando a minha mente para que isso não gere um estresse maior do que o necessário. E ainda assim, se gerar estresse, eu vou transformar esse estresse num trampolim. Ele vai ser, de alguma forma, um estímulo para que eu melhore. E nunca alguma coisa que vai me fazer acomodar e deitar e lamentar e ficar chorando como se fosse uma tragédia. Não, de maneira nenhuma.